Título do vídeo de hoje: Lei 4. Diga sempre menos que o necessário. Falar menos conserva sua aura poderosa. A língua humana é um animal selvagem que poucos conseguem dominar. Eu acho que falar menos assim é sempre melhor que você chegar num local e sair falando igual uma metralhadora, né? Porque senão você chega num local assim e todos vai te ver como um tagarela e digamos, um doidão assim, né? Que quer sempre só ter atenção e não deixa os outros falar. Isso é muito ruim. É muito melhor você chegar num ambiente assim e estudar as pessoas primeiro. Escutar, mais escutar do que falar, né? Aí você se autopreserva fazendo isso. Quando a gente conserva essa aura poderosa aí, a gente preserva a administração ou estima das pessoas em relação a gente. E a língua humana ela é poderosa, né? Porque o que a gente falar pode abalar as pessoas de várias formas, né? Ou positivamente ou negativamente. Então ela é considerado um animal selvagem, então a gente tem que ter muita cautela. Eu acho também que quando a gente mais escuta do que fala, a gente tem mais recursos depois para falar mais com sabedoria. Que a gente já vai ter os saber das coisas, né? Escutar as coisas e ter um entendimento da coisa ali que você escutou. E aí sim, depois sim, com calma ali, né? Tendo uma mente calma ali, não saindo falando igual metralhadora, antes de escutar tudo. Aí sim você pode falar as palavras certas no momento certo. O silêncio mantém as pessoas aterrorizadas sob seu domínio, e a sua majestade se mantém com a escassez de suas palavras. O silêncio e as respostas curtas os colocarão na defensiva, e eles, nervosos, se apressarão em preencher o silêncio com informações valiosas sobre eles mesmos e suas fraquezas. Sabendo usar o silêncio ali da melhor forma, né, com cautela, ele pode ser muito útil ali, fazendo as pessoas ficarem sob o seu domínio e curiosas sobre você, né? Porque você não entregou todas as informações ali, todos os pontos ali que elas precisavam saber. Então elas vão ficar com o pé atrás antes de qualquer coisa, de te atacar ou falar alguma coisa de você. Ou de te julgar, né? Se a gente saber usar também o silêncio ali, as palavras curtas, nas horas certas, as pessoas também, tipo, ficam nervosas, né? Aí eles vão ficar nervosos e vão te entregar informações valiosas. E você sai sempre sendo beneficiado, escondendo o seu jogo e fazendo que o do seu adversário seja revelado. Tem uma história que o rei Luís da França, todos sempre iam perguntar para ele, né? Fazer, fazer várias indagações e contar histórias sobre o que poderia fazer, né? E ele sempre escutava, a pessoa falava para ele e ele sempre escutava, e depois ele só respondia com a seguinte palavra: verei. E isso deixava um ponto de interrogação imenso nas pessoas. E aí depois de semanas ele agia e tomava a decisão. Então era um rei aí que sabia usar essa lei aí desde os tempos antigos, né? E a satisfação momentânea, dizendo frases sarcásticas, será menor que o preço que se paga por elas. Eu acho que muita gente assim gosta de falar o que vem na cabeça, né? E não pensa nas consequências. Aí depois vem a consequência dura aí e não compensa isso, né? Porque às vezes ficar calado a gente não tem essa satisfação, mas só que o preço que a gente paga pela palavra dita errada é muito pior, né? Digamos assim, tudo tem o seu bônus e o ônus, né? Então acho que a média aí fica melhor para quem fica calado aí no silêncio do que falar palavras sarcásticas erradas. Mas tem um porém também, que às vezes o silêncio ele pode despertar suspeitas ou insegurança. Nesses casos, se finge de bobo, como bobo da corte, né? Fale e distrai a todos e não vão desconfiar de você. Então a gente percebe aqui que esse silêncio aí, ele tem que ser feito na dosagem certa, né? Tem momentos assim que a gente precisa falar, assim, que se ficar quieto também, as pessoas ao redor vão ficar desconfiadas e inseguras sobre você. Então as palavras elas têm que ser usadas, mas da maneira correta e na hora correta, estrategicamente.
e de acordo com o ambiente, né? Mas na grande maioria das vezes, a gente sempre vai ser melhor a gente falar menos que necessário. Às vezes, as palavras funcionam como uma cortina de fumaça, quando você quer enganar os outros. Falando muito e os distraindo, você não será visto como manipulador, mas como incompetente e ingênuo. Então, em alguns casos, a gente pode usar falar bastante coisa assim, né, para você ser visto como uma pessoa sem inteligência, né, e ingênuo assim, como uma pessoa fraca, né. Dessa forma, escondendo a sua inteligência. Aí você pode praticar a dissimulação e a manipulação no seu adversário.